hoje. Quero desejar um bom dia, que todas sejam bem-vindas a mais um encontro da Escola do Mestre para Mães. A Escola do Mestre para Mães, que é um projeto do Ministério Familiarizando e visa estudar a vida e a didática de Cristo, onde nós nos encontramos aqui todas as terças-feiras, toda semana, das terças-feiras às 5 da manhã. Temos, então, o nosso estudo das 5 às 6 da manhã. E das 6 às 6:30, nós temos os momentos para tirar dúvidas, fazer perguntas, comentários também. Das 5 às 6, nós gravamos o estudo, e das 6 às 6:30 nós fazemos uma pausa para que vocês possam participar, perguntando, ficam mais à vontade. Então, mais uma vez, bem-vindas todas vocês. Que Deus abençoe. Nós estamos felizes por vocês estarem aqui para estudar conosco um pouco mais sobre a didática de Cristo baseada no livro Desejado de Todas as Nações. Nesse momento, também quero lembrar, antes de nós orarmos, que toda sexta-feira, também das 5 às 6 da manhã, nós temos nosso encontro de oração unida, no grupo do Telegram. Se você não faz parte, se você nunca participou, está convidada a participar conosco no grupo do Telegram das 5 às 6 da manhã, todas as sextas-feiras. São momentos maravilhosos que nós passamos na companhia de Jesus, na companhia do Senhor, e também em companhia umas das outras, orando, intercedendo, umas pelas outras, pelos pedidos que são colocados no grupo também. Bom, nesse momento nós iremos orar para começar, então, o nosso estudo de hoje. Oremos. Glorioso Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. E estamos aqui, Senhor, começando bem cedinho para buscar, Senhor, a Ti, para nos achegarmos a Ti. Peço, por favor, que o Senhor derrame teu Santo Espírito para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos dirija, nos conduza nesta manhã. Assim também nos ajude, Senhor, para que nós, mães, mulheres que temos buscado compreender os Teus planos para a nossa família e para nós, individualmente, possamos ser luz em nosso lar. O Senhor também abençoe a Marilinha, que ela possa ser conduzida pelo Teu Santo Espírito para trazer, Senhor, o estudo de hoje. Seja com cada mãe que está entrando, Senhor, e que vai entrar. Cada mãe, cada pessoa que irá assistir esse estudo também posteriormente. Fique conosco, nós te pedimos e também já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Que bom nós começarmos o dia assim, buscando sabedoria do alto, sabedoria para nós educarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. É por isso que nós nos encontramos aqui toda terça-feira, às 5 horas da manhã, bem cedinho. Teve gente que entrou aqui antes das 5. A gente tem tentado começar sempre às 5 horas em ponto, e tem sido uma bênção. A gente tem aprendido muito juntas. Bem-vindas todas. E eu gostaria, antes da gente começar o nosso estudo, gostaria de lembrar vocês sobre o nosso acampamento da Escola do Mestre Camp, que vai ser no Carnaval, nos dias 17 a 21 de fevereiro. Ainda tem algumas vagas, poucas vagas, para umas 5 famílias, mais ou menos. E até dia 30, hoje é dia 27, então até dia 30 a gente ainda está com um desconto. Então corre lá, dá uma olhadinha nas informações, dá uma olhadinha, faz lá sua inscrição, no familiarizando.org tem um link, aí você clica ali
e você vai encontrar mais informações e o formulário para inscrição, tá bom? Participe com a gente desse evento tão especial, vai ser o nosso primeiro acampamento da Escola do Mestre, e vai ser muito especial, um retiro detox. Olha lá para você entender melhor. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, está descarregando aqui o computador, só um pouquinho. Pronto. Bom, então na semana passada a gente começou o nosso estudo sobre obediência, o tema mais esperado pelas mães. Esse é o tema que eu acho que chama mais atenção das mães, obediência. E a gente conversou um pouquinho sobre como a gente pode ajudar os nossos filhos a obedecerem, como a gente pode prevenir a desobediência. Então, como agir antes que ocorra a desobediência. E hoje o tema de hoje é obediência plano B. E se os nossos filhos não obedecerem, mesmo a gente ajudando, né? A gente viu 3 formas de ajudar aí, baseadas no exemplo de Cristo, né? Então, primeiro, amar os nossos filhos, dando atenção, separando tempo para eles, né? Amar de todas as formas possíveis. A segunda forma seria orar por eles e com eles, interceder pelos nossos filhos. E a terceira, dar exemplo de obediência. E hoje a gente vai ver o que fazer se nossos filhos desobedecerem, mesmo que a gente faça tudo isso aí. E a gente conversou aqui que se a gente fizer essas 3 coisinhas aí, dificilmente os filhos vão desobedecer, né? É o que Deus faz com a gente. Ele nos amou primeiro, e aí ele quer que o nosso amor seja uma resposta ao amor dele. Cristo, quando esteve nessa terra, intercedeu pelos seus filhos, que somos nós, enquanto ele orava por nós, e ele é nosso exemplo. E Cristo também deu exemplo de obediência para que a gente possa imitá-lo. E se a gente seguir esses passos, se a gente imitar o exemplo do mestre dos mestres, o exemplo de Cristo, é bem provável que os nossos filhos sejam obedientes. Mas é claro que existe o livre-arbítrio, nós estamos num mundo de pecado e pode acontecer de eles escolherem desobedecer, infelizmente. E como lidar, então, nesse caso? Esse é o nosso estudo de hoje. Vamos começar, então, com um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 2. Pega lá sua Bíblia, seu guia de estudo, o livro desejado de todas as nações e as suas anotações. Hebreus, capítulo 2. Alguém quiser comentar durante o nosso estudo aqui, enquanto está sendo gravado, fica à vontade, tá bom? Mas depois, a partir das 6 horas, a gente tem um momento especial para isso, para aquelas que são mais tímidas, né? Não querem comentar com a gravação, durante a gravação. Hebreus, capítulo 2, versos 17 a 18. Alguém poderia ler, por favor? Acharam aí? Hebreus 2, 17 a 18. Vou ler. Pode Por ler. essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação
pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, a nossa primeira... Obrigada, Karen. A nossa primeira perguntinha aí do estudo 5 é como podemos ser mais misericordiosos com nossos filhos? E aí, nesse texto que a Karen leu, está escrito que era necessário que Cristo, em todas as coisas, se tornasse semelhante a nós, aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. E naquilo que ele sofreu, ele é poderoso para nos ajudar. Então, aqui está dizendo que era necessário que Cristo se tornasse semelhante a nós para ser misericordioso. Então, o que a gente pode aprender desse exemplo de Cristo? E é fácil a gente cobrar a obediência dos filhos, né? É fácil a gente querer exigir que eles façam o que a gente pede. Mas a gente precisa se lembrar do exemplo de Cristo. Nós precisamos nos colocar no lugar dos nossos filhos. Então, na semana passada a gente conversou que às vezes nossos filhos, no fundo, querem obedecer. Mas eles têm dificuldade, assim como nós, porque nós estamos num mundo de pecado. E não é tão fácil obedecer, né? Então, a gente precisa se colocar no lugar dos nossos filhos, assim como Cristo fez, e nunca esquecer que nós também já fomos crianças, e das nossas dificuldades como crianças, né? Então, por exemplo, até no nosso guia, tem uma imagem ali de uma mãe ajudando os filhinhos a guardarem os brinquedos. Então, na correria do dia a dia, é mais fácil para nós mães ditarmos, né, as ordens, falar, filho, guardem os brinquedos, hora de guardar os brinquedos, e esperar que eles obedeçam, mas nem sempre isso vai acontecer como a gente espera, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer como essa mãe está fazendo ali. Se a gente vê que a criança está com dificuldade de obedecer, a gente pode ir lá ajudar, né? Se possível. Eu entendo que certas situações, às vezes é difícil mesmo a gente parar tudo para ajudar o filho, né? Mas a gente precisa se esforçar para isso, né? Se a criança é pequenininha, a gente não deve nunca esperar que ela faça. A gente deve sempre pedir para os nossos filhos o que eles são capazes de fazer na idade deles, né? Então, às vezes, se a gente ajudar a criança a obedecer, muitas vezes nem vai acontecer a desobediência. Antes mesmo de acontecer a desobediência, a gente pode dar uma ajudinha, né? A gente precisa ter empatia, como escreveram ali no chat. Empatia com os nossos filhos, nos colocar no lugar deles, né? Porque sim, é possível a gente obedecer, é possível nossos filhos obedecerem, né? É o que a gente leu lá em 1 João 2:1, na semana passada. Qual que é a primeira parte do verso? Vocês lembram? 1 João 2:1. Meus filhinhos, vamos abrir a Bíblia nesse verso, que a gente hoje vai ler a segunda parte dele. 1 João, capítulo 2, verso 1. Então, a gente gosta mais da segunda parte desse verso, né? Mas a gente esquece, às vezes, que tem a primeira parte. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, para que vocês não desobedeçam. Então, é possível, sim, obedecer. Nós obedecermos a Deus. Deus não nos pede nada que não seja possível para a gente fazer. E Ele nos dá poder para isso, né? Então, a gente tem o direito de esperar que os nossos filhos obedeçam quando a gente pede alguma coisa para eles, porque é possível, sim, eles obedecerem se a gente, como eu disse, né, se a gente pedir coisas que estão ao alcance deles fazerem, né, de acordo com a capacidade deles. E é o nosso dever ajudá-los a obedecer, daquelas formas que a gente conversou na semana passada.
Aqui diz, no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 1, lá na página 25 do livro impresso, Deus conosco é a certeza de nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. Então, o fato de Cristo ter vindo a este mundo, ter vivido aqui neste mundo, ter dado exemplo de obediência, ter morrido por nós, né? A graça de Cristo é a certeza da nossa libertação do pecado. E essa libertação pode começar hoje, a gente não precisa esperar a volta de Jesus. Deus pode começar a nos libertar hoje já, né? Nos dar poder hoje para obedecer, e aos nossos filhos também. Mas tem a segunda parte desse verso, né? De 1 João 2:1. O que diz lá, na segunda parte? Outra pessoa poderia ler? Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso mesmo. Como a Juliane leu aí, tem um mas, né? Deus espera que a gente obedeça. Mas ele sabia, como, sendo um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, que prevê as coisas, ele sabia do pecado, que existiria o pecado, ele sabe que pode acontecer da gente cair em tentação. Então, antes mesmo disso acontecer, ele já avisou, né? Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Ou seja, por mais amor que a gente demonstre a um filho, assim como Deus demonstrou para nós, ainda assim é possível nossos filhos escolherem desobedecer, infelizmente, porque eles não são robôs, eles são seres humanos, têm liberdade de escolha, por isso nós precisamos ter consciência de que mesmo num lar cheio de amor pode haver desobediência, assim como ocorreu no céu. O céu era um lugar perfeito, não havia pecado, até que um anjo escolheu desobedecer, escolheu pecar. É difícil a gente entender o início, a origem do pecado, mas o pecado começou porque Deus criou os anjos e a nós com liberdade de escolha. Foi o que aconteceu com Adão e Eva também. Infelizmente, eles também escolheram desobedecer. E Deus dava todo o amor possível para eles. Eles tinham tudo de bom, né? Então, mesmo num lar cheio de amor, pode haver desobediência. Mas é claro que antes de mais nada, quando a gente for avaliar o comportamento, a atitude dos nossos filhos, a desobediência deles, a gente tem que sempre se perguntar: eu estou fazendo tudo, eu estou dando todo esse amor que Deus dá para mim, eu estou dando todo esse amor para os meus filhos, eu estou transmitindo a eles esse amor, eu estou orando por eles tanto quanto eu poderia, né? Eu estou dando exemplo de obediência. Aí, mesmo assim, mesmo fazendo todas essas coisas, nossos filhos estiverem ali desobedecendo, aí a gente pode entender que realmente foi uma escolha deles, e a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Mas antes da gente se eximir da responsabilidade, da escolha deles de desobedecerem, a gente precisa se avaliar, antes de tentar culpar os filhos, né? A gente precisa se avaliar. Será que eu estou fazendo o máximo possível para evitar isso? Então, a gente tem que ter essa consciência de que é possível eles desobedecerem, mesmo a gente ajudando, mesmo a gente dando amor e tudo mais. Isso não significa que a gente deve ficar esperando que o filho desobedeça, né? Assim como está escrito aqui em 1 João 2:1, a gente deve esperar, sim, que eles obedeçam, a gente deve crer nisso, né? A gente deve confiar na capacidade deles, né? Claro, pelo poder de Deus, de obedecerem. Então, a gente não deve também minimizar a desobediência. Desobediência é desobediência, é errado de qualquer forma, né?
Então, a gente não deve minimizar. Mas isso é ter essa consciência de que eles podem errar, podem escolher desobedecer, tem que nos levar a ter um plano para isso. E se acontecer de eles desobedecerem? Então, a gente tem que ter um plano B, né? Um plano de redenção, assim como Cristo, né, fez um plano, Deus fez o plano da redenção. Quando que Deus fez o plano de redenção, plano de salvação? Quando que Deus elaborou esse plano B para o caso de caso nós desobedecêssemos, que ele sabia que ia acontecer, né? Quando que Deus elaborou esse plano? Vamos ver lá em Apocalipse 13, 8. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Outra pessoa poderia ler, por favor? E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Jesus, né? Então, Cristo foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Significa que antes mesmo da gente pecar, Deus já tinha um plano B. Deus já tinha um plano de redenção para nós, né? Ele já tinha, antes mesmo de haver pecado, a gente já tinha a garantia de um advogado para nos defender no tribunal celestial. E que lindo, né? Isso é amor, o amor de Deus. Então, ele não quer que nós sejamos robôs, por isso ele nos criou com liberdade de escolha. Então, ele sabia do risco que havia, né? Então, Deus, Cristo, foi morto desde a fundação do mundo para pagar a culpa por uma desobediência que ainda nem existia. E como a gente é muito importante o que diz aqui, né? Porque Cristo é o nosso modelo, o nosso exemplo. E a gente também não deve ser pegas desprevenidas pela desobediência dos nossos filhos. A gente tem que ter sempre em mente que pode acontecer de eles desobedecerem. E se isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar para decidir isso quando vier a desobediência. A gente precisa se antecipar às atitudes dos nossos filhos, se prevenir, tomar providências para enfrentar a emergência, né? Então, desde que a criança é um bebezinho, recém-nascido, a gente precisa aprender a fazer isso, a mãe precisa aprender a se antecipar às necessidades da criança, né? Então, antes mesmo da criança chorar com fome, né, chorar por alguma necessidade, a gente já tem que prever. Imagina que a gente vai sair, vai ter que fazer uma saída e vai levar o bebezinho. E aí a gente não leva uma fralda, né? Não está preparado ali para emergência. A gente tem que aprender desde cedo, desde que eles são pequenininhos, né? Se antecipar. E se isso acontecer, o que eu vou fazer? Então a mãe tem que ser prevenida, né? Tem que sempre se antecipar às necessidades da criança. Então, se a criança, você está numa situação lá que você sai da rotina, você tem que imaginar, o organismo da criança é um reloginho, né? Então, você tem que saber que naquele horário, ela vai chorar de fome, ela vai sentir fome. E não adianta você querer que ela fique calminha na hora que ela precisa comer, né? Sem suprir ali a necessidade dela. Então, a gente precisa, às vezes a gente proporciona uma situação, como a gente já conversou aqui outras vezes, né? Coloca nossos filhos em situações difíceis, onde eles são tentados a desobedecer, a perder a paciência, ficar irritados. Então, o bebezinho,
né? Às vezes nós somos culpadas pela irritação deles. E às vezes a gente se irrita com a irritação deles. Então o bebezinho está lá desesperado, com fome, ou passando por uma necessidade ali, muitas vezes porque a gente está fora da rotina. E a gente precisava ter previsto aquilo, ter se antecipado àquela situação, né? E conforme eles vão crescendo, a mesma coisa. A gente tem que estar sempre à frente deles. Nós somos mais experientes, ou deveríamos, né, ser mais maduras do que nossos filhos. Então, a gente precisa prever. Em Levítico 20 e 26, tem algumas providências que Deus tomou para o caso de o povo de Israel desobedecer. Então, o povo de Israel estava no deserto. Deus tinha resgatado o povo lá do Egito e estava levando eles para Canaã. E Deus sabia que nesse processo poderia acontecer a desobediência. Eles estavam sendo resgatados ali de um contexto de escravidão, eles estavam acostumados com coisas erradas lá do Egito, né, com o paganismo do Egito, e Deus ia procurar reeducá-los ali no deserto, até eles entrarem em Canaã. Assim como ele está procurando nos reeducar no caminho rumo a Canaã celestial. Assim como nós estamos procurando educar os nossos filhos. Tem muita coisa, como a gente sempre fala aqui, né? Que nós, mães, precisamos aprender a trocar o pneu com o carro andando. Ou seja, a gente precisa aprender ou melhor, a gente precisa desaprender muita coisa que a gente aprendeu errado para conseguir ensinar certo para os nossos filhos, né? Então é difícil, porque a gente não aprendeu tudo certinho. A gente ainda tem muitos hábitos errados, muitos defeitos de caráter, né? Então a gente está sendo reeducados por Deus. Enquanto a gente educa nossos filhos, nós estamos sendo reeducados por Deus. Então Deus estava reeducando o povo de Israel antes que eles chegassem à Terra Prometida. E como ele sabia que eles poderiam cair em tentação, né, desobedecer, mesmo ele dando todas as orientações, todas as regras, Deus tomou algumas providências. O que não vai dar para a gente ler, né, os capítulos inteiros de Levítico 20 e 26, mas vocês já devem ter lido aí no estudo pessoal de vocês. Então, resumindo, o que diz ali nesses capítulos? Se você ver o título do capítulo, já dá para ter uma ideia. Então, aqui na minha Bíblia, a versão Nova Almeida atualizada, o título do capítulo 20 é Castigos para diversos pecados. E o título do capítulo 26... Primeiro, está dividido em duas partes, o capítulo 26. Primeiro tem as bênçãos decorrentes da obediência e depois os castigos decorrentes da desobediência. Esses são os títulos que tem aqui. Então, quando que Deus pediu que Moisés escrevesse isso e falasse todas essas coisas para o povo? Então, primeiro Deus deu todas as orientações do que o povo devia fazer, né? Deu a lei, os 10 mandamentos, as orientações sobre o ritual do santuário, falou o que eles tinham que fazer, né? Quais seriam as bênçãos se eles obedecessem. Mas Deus também disse quais seriam as maldições, quais seriam as consequências, os castigos, se eles desobedecessem. É isso que tem nesses capítulos aqui. Então, tem castigos ou punições ou consequências para diversos pecados aqui, vários tipos de pecados. Adultério, no capítulo 20 tem vários casos aqui, né, relacionados a pecados sexuais, né, outros tipos também de pecados relacionados à alimentação. Então, Deus disse, tintim por tintim, o que eles podiam comer, lá em Levítico 11, né?
E aí, nesse capítulo 20, ele fala, né, quais seriam as consequências, da feitiçaria e vários outros pecados, né? É muito, muito bom muito importante que vocês leiam esses 2 capítulos aqui. São grandes, mas vale a pena a gente ler. Então, Deus tomou, antes de Deus ser o nosso juiz, ele providenciou um plano de redenção. Ele planejou que Cristo seria o nosso advogado. Então, Deus não é aquele Deus que está sempre procurando acusar a gente, criticar, culpar a gente. Deus é um Deus de amor que quer que a gente obedeça. Deus não quer que a gente sofra, não quer que a gente receba essas punições, essas consequências, esses castigos, né? Deus quer as bênçãos, Deus gostaria que a gente só recebesse bênçãos. Mas, infelizmente, pecado traz consequências ruins, né? E a gente deve agir como Deus age com a gente. Antes de nós sermos juízes dos nossos filhos, nós precisamos nos lembrar de ser advogados deles. A gente deve orar por eles, com eles, né? Reconhecer, como a gente falou, se a gente tem participação na desobediência, será que eu não coloquei meu filho numa situação que levou ele a cair em tentação? Que levou ele a desobedecer? Será que eu não sou culpada também pela desobediência dele? E se for esse o caso, a gente deve pedir perdão ao nosso filho e a Deus, né? E estarmos dispostas a nos sacrificarmos pelos nossos filhos, assim como Cristo fez por nós, sofrermos junto com eles, né, se necessário. E isso inclui, por exemplo, como a gente deu exemplo aqui no guia de estudo, largar imediatamente o que a gente está fazendo para socorrer nosso filho, seja o trabalho, seja o lazer, né? Então, como a gente já conversou aqui também, às vezes a gente está na cozinha, por exemplo, ali atarefada, né, sobrecarregada, um monte de coisa para fazer. E, de repente, os filhos começam a brigar. Acontece alguma situação lá que a gente precisaria ir lá intervir, mas às vezes a gente não quer parar tudo. É mais cômodo a gente dar um berro lá da cozinha, né, tentando resolver a situação. Mas o amor altruísta, abnegado, faz isso, é capaz de largar o que está fazendo, por mais difícil que seja, mais incômodo que seja, e ir lá conversar com a criança, tentar entender, né? E tentar evitar até mesmo que o pior aconteça, né? Antes mesmo da desobediência ocorrer. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Mas, se for tarde demais, né, a gente deve fazer como Deus fez. A gente deve, ou melhor, antes, né, de a desobediência acontecer, a gente também precisa ter uma listinha de regras e consequências. Então, aqui no nosso guia de estudo, na próxima semana a gente vai continuar esse estudo, né? Mas aqui no nosso guia de estudo tem o nosso desafio para essa semana, né? Que já começou, na verdade, na semana anterior. Então, na semana anterior, essa semana que passou, a gente já estudou individualmente, e o desafio é fazer uma lista de regras e consequências proporcionais à desobediência e apresentá-la com antecedência ao nosso filho, aos nossos filhos. Então, com base nessa listinha de Levítico 20 e Levítico 26, a gente pode fazer uma lista de regras e consequências. Essa é uma dificuldade que as mães às vezes têm, né? Ah, mas que consequência eu dou para esse tipo de mau comportamento, para esse tipo de desobediência? Não é fácil a gente pensar em consequência para cada
para cada desobediência, né? Mas é necessário a gente pensar nisso com antecedência. Se possível, de preferência, a gente fazer isso junto com o pai, com o marido, né? Os dois precisam estar de comum acordo com relação à disciplina dos filhos. Então, é uma coisa que a gente já fez algumas vezes aqui em casa, né? Eu e meu marido já conversamos algumas vezes sobre os tipos de desobediência que acontecem aqui em casa, que consequências seriam mais apropriadas para esses tipos de desobediência. Só que, às vezes, ali no dia a dia, na correria do dia a dia, de repente acontece a desobediência, é difícil a gente pensar, e agora, o que que eu faço? Então, se a gente já tiver com antecedência, uma listinha ali de regras e consequências, vai ajudar a gente na hora que acontecer o problema, né? Então, é importante a gente fazer essa listinha de regras e consequências com oração, com estudo, antes disso acontecer. E em algum momento especial, no culto familiar, talvez, apresentar essas regrinhas para os filhos. De repente, até agora, as coisas têm sido meio bagunçadas, né? Está tudo meio confuso, talvez, com relação à disciplina aí no seu lar. Mas você pode recomeçar agora, né? Deixa para trás o que passou, esquece, perdoa, se perdoa, né? E começa agora de novo. Então, fez uma listinha ali de regras e consequências e conversa com a família toda, né? De preferência o pai, que é o sacerdote do lar, apresentando essas regras e consequências. Se não for possível, a mãe mesmo pode fazer isso, né? Talvez colocar essas regras assim de forma resumida numa folha, num cartaz, e afixar num lugar onde as crianças possam ver. Se a criança não é alfabetizada, de repente pode colocar em forma de algumas imagens para ilustrar cada regrinha, né? As consequências não precisam necessariamente estar ali para todo mundo ver, né? Porque às vezes pode ser chato, né? As visitas vêm em casa, né? Então, coloca ali as regrinhas na parede, em algum lugar, na porta da geladeira, num mural, e as consequências vocês podem só conversar com seus filhos sobre aquilo, mas, se possível, coloca num papel, fica mais fácil para vocês lembrarem, né? Coloca ali numa gaveta, em algum lugar assim acessível. Se você esquecer, na hora você corre lá para ver. Já aconteceu assim de minha filha, alguma delas desobedecer, e aí, na hora, não me veio o que eu vou fazer. E agora, para essa desobediência, o que eu faço? Não me veio nada na cabeça. E aí, eu falei para ela ficar no quarto, pensando no que ela tinha feito, orando a respeito. Enquanto isso, eu corri lá para ver a listinha, ou para orar, né? Teve vezes que eu não tinha isso ainda, essa listinha. Então, eu corri lá no quarto para orar. Senhor, e agora? Aconteceu isso, eu não sei o que fazer. Como que eu devo corrigir? E Deus me mostrou ali em oração o que fazer, né? Mas se a gente já tiver feito isso, essa listinha com antecedência, vai facilitar a nossa vida, né? E a gente pode, de repente, até pegar esse papelzinho, ir lá no quarto com o filho, né? Falar, ó, filha, você fez isso. Ou você pode até perguntar para a criança. É muito importante a gente levar a criança a pensar, a chegar às próprias conclusões, como a gente falou na semana passada. Então, pergunta para a criança, filho, você sabe por que que você está aqui de castigo? Por que que você está aqui? Mamãe mandou você aqui para o quarto para ficar pensando. Talvez a criança fale que não, talvez fale que sim, e aí você vai conduzindo a conversa. Então, o que você fez de errado? Lembra do que a gente conversou, daquela regrinha? Qual que é a regrinha que a gente tem aqui em casa sobre isso? Então, sei lá, não pode dar um exemplo aí de alguma coisa que costuma acontecer aí na casa de Gritar em vocês. casa. Gritar em casa. Já te dou a palavra, Fê, você está com a mãozinha levantada. Gritar em casa. Então, uma das regras da casa é não gritar.
Então, no culto familiar é uma boa oportunidade. De repente, você pode, assim, em cada culto, você pode fazer uma série de culto familiar. Então, em cada culto, durante uma semana, durante um período, vocês vão estudar sobre uma regrinha e mostrar na Bíblia a importância daquela regrinha, por que que não pode fazer aquilo, e quais são as consequências que Deus dá para aquilo, quais as consequências que o papai e a mamãe vão dar para aquela situação, né? Não precisa ter pressa para apresentar todas as regras de uma vez, de repente a criança não vai assimilar. Apresenta talvez uma regrinha por vez, a cada dia, né? Ou a cada semana até. E aí você volta, aconteceu desobediência, você vai lá com a criança, olha aqui, ó, e mostra o papelzinho. Essa regrinha aqui é o que você transgrediu, que você desobedeceu. E o que está escrito aqui? O que a gente combinou? Qual que seria a consequência disso? E aplica. Talvez no começo você precise estar sempre relembrando e falando, mas depois vai ficar automático, a criança já vai lembrar. Ah, eu fiz isso, a consequência é isso, ela já vai estar esperando aquilo. Então você pode simplesmente chegar para ela e perguntar, filho, qual que é a consequência disso? E tá sempre lembrando qual que é a consequência eterna do pecado, da desobediência. Como diz lá no vídeo da Cinda Osterman, que a gente colocou lá no grupo do Telegram. A gente tem que sempre lembrar nossos filhos qual é a consequência da desobediência no final de tudo, né? As consequências eternas. Se a gente insistir num mau hábito, num pecado, numa desobediência, aquilo vai se tornar um hábito. E se aquilo vira um hábito, hábitos resultam no caráter. O nosso caráter é o resultado dos nossos hábitos, né? E se a gente tiver um caráter defeituoso, um mau caráter, como que a gente vai para o céu, né? A gente precisa preparar hoje o nosso caráter para entrar no céu, para poder conviver ali com seres santos, né? Então, tá sempre lembrando os filhos disso aí. Fê, pode falar. Queria fazer um comentário e uma pergunta. O primeiro comentário é mais compartilhar uma coisa aqui de casa, que eu sinto que a gente tem que cuidar para não fazer as críticas em público, né? Quando você tem que chamar para essa consciência, você tem que ir no particular. Eu tenho 3, e eu vejo que às vezes, eu não tenho muito esse hábito, mas é uma coisa que meu esposo às vezes comete. De você chamar a atenção na frente dos outros, parece que fecha o coração para reconhecer o pecado. Cria uma atmosfera até de orgulho, de querer mostrar que não foi bem aquilo, e não de conscientização. Então, esse é um cuidado que é algo que eu gostaria de comentar. E a minha dúvida, ou queria que você comentasse um pouquinho a respeito, é como eu sinto assim que aqui em casa a gente não tem dificuldade com obediência, mas às vezes eu me pergunto se eles obedecem pelo motivo certo ou porque tem que obedecer a mãe e o pai, sabe? Será que se eu não estivesse ali, se eu não falasse, eles obedeceriam? Eu tenho essa preocupação e essa dificuldade, é um dos meus motivos de oração. Como fazer com que meus filhos obedeçam a Deus antes de a mim, sabe? Ótimas observações, Fê. A primeira, com relação a não chamar atenção em público. Realmente, principalmente se a criança é tímida, aquilo vai ser, assim, terrível para ela. Eu sei porque eu tenho esse perfil mais introvertido, e eu sei como é ruim isso, né? E eu procuro também não fazer isso com as minhas filhas. Já cometi esse erro algumas vezes, e vi assim como minha filha, principalmente a que tem um temperamento mais introvertido, ficou assim envergonhada, né? E às vezes ela chorou aconteceu, né, dela chorar mais por vergonha do que por qualquer coisa, né? Então a criança quer se enfiar assim num buraco. As que não são muito tímidas, elas talvez não se incomodem tanto com isso, né? Mas acho que, de forma geral, as crianças, lógico, né? Ninguém gosta de que os seus defeitos sejam expostos. Então, realmente, a gente precisa tomar esse cuidado,
de não chamar atenção em público. E nem ficar com aquela cara, né, de brava e pegar a criança, tá, não chamou atenção em público, mas pega a criança assim com aquela raiva e leva para um canto, né, também é constrangedor. Então, o mais discreta possível, eu acho que a gente tem que ser o mais discretas possíveis, né, chamar num canto, com mansidão, com a mansidão de Cristo, de preferência num lugar assim, onde ninguém veja, né, que você está ali conversando com a criança, chamando a atenção da criança. E isso vale até, às vezes, até para o caso de irmãos, né? Então, tem certas situações que seria melhor, talvez, a gente separar os irmãos ali e chamar atenção no particular. Nem sempre isso vai ser possível, né? Mas dependendo da situação, seria bom, né? E a outra questão que a Fê levantou, como saber, né, se os filhos estão obedecendo pela motivação certa? Então, na semana passada a gente conversou que a nossa motivação para obedecer a Deus deve ser o amor. É isso que Deus espera, uma obediência por amor. Obedecer vai além de atos, né? A gente pode ter uma atitude obediente e ter um pensamento ou sentimento de rebeldia, de desobediência. Então, principalmente também no caso dos mais introvertidos, isso é difícil saber, né? Então, eu tenho dois casos aqui, dois exemplos aqui em casa. Uma tem uma personalidade mais introvertida e a outra não. Então, eu sei claramente, assim, quando ela está revoltada, quando ela está brava. Se eu chamo atenção e ela fica revoltada, não gostou, ela demonstra claramente. Então, esse tipo de comportamento, às vezes, parece mais rebelde, né? Parece que a atitude dela está sendo pior do que a da outra, mas... E às vezes a gente se acomoda achando que aquele que é mais introvertido está sendo obediente, como a Fê falou, e no fundo não está. Tá com mágoa no coração, né? E vai acumulando aquilo, de repente não demonstra, até tem um comportamento ali... tipo eu fui esse tipo de criança. Então, aparentemente, eu era a filha perfeita, super obediente, né? Na igreja, aquela criança que você vê parece exemplar, mas no fundo eu tinha muita raiva, muita mágoa, muita rebeldia, assim, com os meus pais, né? Porque eu recebi uma educação, assim, muito autoritária. Não tinha conversa, né? Então, no fundo, eu obedecia, assim, por obrigação, por medo, né? Então, a gente precisa ir além disso, a gente precisa, como a Fê falou, em primeiro lugar, orar, né? Para Deus mostrar para a gente, Senhor, meu filho está obedecendo pela motivação certa, e a gente ter um diálogo aberto com os nossos filhos, a gente ter verdadeira amizade com os nossos filhos, para que eles se abram. Se você tem um filho introvertido como eu tenho, se o seu relacionamento não estiver bom com ele, e ele estiver chateado com você, é bem provável que você não saiba. Então, tem muitas coisas assim que eu estou descobrindo hoje, depois de anos, né? Porque como eu já falei aqui, eu tive depressão pós-parto, então o meu relacionamento com a minha filha, com uma das minhas filhas, foi bem conturbado no começo. E eu estava doente, né, com depressão, tinha transtornos de ansiedade. Então, muitas vezes eu fui, assim, injusta com a minha filha, tive um comportamento inadequado com ela. E ela guardava tudo isso para ela, né? Claro que eu percebia muitas vezes, assim, tinha algumas atitudes rebeldes, mas tem muita coisa que eu fui descobrir depois de anos. Por quê? Porque aí nosso relacionamento começou a melhorar, aí ela foi se sentindo segura para falar tudo aquilo que ela tinha guardado no coração dela. E olha, uma pessoa introvertida é capaz de guardar por anos, principalmente se tiver o temperamento melancólico. Ela tem essa facilidade para guardar mágoa, né? O temperamento melancólico. E às vezes guarda por anos aquilo. Se você não tiver um relacionamento muito aberto, seu filho não vai se sentir seguro, principalmente se a sua atitude antes era diferente. Se você antes era uma mãe dura e agora você está tentando mudar, para o seu filho,
começar a confiar em você e acreditar que você realmente mudou, talvez demore um pouco. No começo, ele não vai confiar muito, ele vai testar, vai sentir primeiro. Não é como os temperamentos mais fortes, tipo colérico e sanguíneo, né? Os mais introvertidos, tipo fleumático, melancólico, eles ficam testando primeiro, né? Analisando, observando. Será que minha mãe mudou mesmo? Será que dá para confiar? Será que eu posso me abrir? Será que se eu falar isso, ela não vai brigar comigo, ou me bater, ou sei lá o que, como ela fazia antes? Então, a gente precisa ter um relacionamento de muito amor, né? De muita confiança com os nossos filhos. E uma das formas da gente fazer isso é a gente ter tempo de qualidade com eles. Então, a gente já falou aqui na Escola do Mestre para a Mãe sobre a hora da família. Esse tempo é muito importante. E eu estou numa luta aqui em casa, porque houve uma época que a gente fazia regularmente, todo dia, a hora da família. A gente estava tendo, assim, todo dia um tempo, né? Em família, às vezes eu ficava com uma, meu marido ficava com a outra, às vezes era todo mundo junto, no período da noite. E isso faz muita diferença no comportamento das crianças. É incrível a diferença, né? Porque é o momento que os pais vão relaxar, vão dar risada, vão brincar, e isso conquista a criança, o amor da criança. Então, se vocês não fazem isso, não têm tempo diariamente em família, ore a Deus pedindo ajuda para vocês separarem isso. Hoje, os filhos são muito carentes, os pais estão muito atarefados. Antigamente, as mães não eram tão ausentes como são hoje, né? E mesmo dentro de casa, a gente anda muito sobrecarregado, né, ultimamente. Então, a gente precisa separar, fazer isso de forma intencional, praticar isso, sabe? Se não tem ainda a hora da família, se esforça para isso, ora por isso, né? Planeja, como a gente falou aqui, a gente tem que antecipar, prever, planejar, né? Mas, além desse tempo com a família toda junta, eu acredito que é muito importante a gente ter um tempo individualmente com cada filho, na medida possível. Talvez não seja possível isso todo dia, né? Mas, tipo, uma vez por semana ou 2 vezes por semana com cada um, né? Então, você tem ali a hora da família. Antes aqui a gente gosta de fazer, a gente costuma fazer depois do culto da noite. Então, faz o culto, depois tem a hora da família. Então, um dia você pode fazer com a família toda reunida, no outro dia você fica com o filho mais velho e o seu marido fica com o filho mais novo. Daí no outro dia faz a família toda junta de novo. Aí no outro dia inverte, você fica com o mais novo e seu marido fica com o mais velho, né? Esse tempo, Fê, até respondendo a pergunta da Fê, esse tempo, né, de passar tempo assim com cada filho, talvez seja o mais importante para você descobrir se aquele filho quietinho, que parece super obediente, realmente está sendo obediente, de coração. E foi neste momento, eu estou falando por experiência própria, foi depois que a gente começou a ter esse tempo, assim, individualmente, de cada pai com o filho, né? Principalmente no meu caso, no caso da mãe, né? Depois que eu comecei a fazer isso, que eu comecei a descobrir coisas que eu não sabia do passado, assim, sabe? Que minha filha começou a abrir o coração, confessar coisas do passado, né? Medos, raivas, traumas, mágoas do passado, sabe? Foi nesse momento, até minha filha começou a chamar esse momento que ela tinha comigo, sozinha, de terapia. E então acho que essa terapia assim que vai ajudar, Fê, a você a entrar no coração do seu filho, assim, sabe? Se for difícil você ter esse momento assim só para conversar, no meu caso era um tempo que a gente passava conversando, só eu e ela, né, conversando. Mas se vocês têm dificuldade, de repente a mãe não está acostumada a fazer isso, tem até dificuldade de ter assunto ali para conversar só com aquele filho, né?
tira um tempo, talvez, para vocês saírem juntos, vão dar um passeio juntos, e aos poucos vocês vão se aproximando um do outro, né? Vocês vão ver como isso vai ajudar no comportamento da criança. Isso ajudou muito. Minhas filhas, de repente, começaram a ser mais obedientes, mais prestativas. E, infelizmente, com a correria da vida, a gente já está precisando retomar isso de novo. A gente já está tendo dificuldade de novo para praticar a hora da família. Então, é uma coisa que a gente tem que tá sempre reavaliando, repensando, né? E replanejando, né? Mas, concluindo aqui, então, o nosso estudo de hoje, antes da gente começar o nosso bate-papo, se acontecer, né, dos nossos filhos desobedecerem, como que a gente deve agir? Além da gente ter ali a listinha de regras e consequências, porque não adianta a gente ter a listinha de regras e consequências e chegar lá esfregando na cara do filho, né? Olha aqui, ó, o que você fez errado. Lembra do que a gente combinou? Né? Aí também não adianta. Então, qual que vai ser a forma de você conversar com a criança, de você apresentar aquilo ali? É como Deus age com a gente, né? Com amor. Então, a gente nunca pode esquecer da misericórdia. Deus é o Deus misericordioso. Então, a gente não pode deixar que a desobediência dos nossos filhos os afaste de nós, né? A gente precisa transmitir a eles a segurança de que nada, nem a desobediência deles ou a rebeldia, né, poderá separá-los do nosso amor, como está escrito aqui no nosso guia, né? É o que está lá em Romanos 8, 38 a 39, né? Eu acho lindo esse texto, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. 8, 38 a 39. Então, que fala, estou bem certo, olha que interessante como começa o verso, porque estou bem certo. Então, Paulo, que escreveu esse livro, né? Ele tinha certeza de que, do amor de Deus, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderia separá-lo do amor do Pai. Será que seus filhos têm essa certeza de que nada, nem a desobediência deles pode separá-los do amor de vocês? Ou será que a gente não está sabendo separar o erro, a desobediência, né? O pecado do pecador? A gente precisa imitar o exemplo de Cristo, né? Então, a gente precisa permitir que a nossa misericórdia seja maior do que a desobediência dos nossos filhos. O que está escrito lá em Romanos 5:20? Romanos 5:20. Onde abundou, né, o pecado, aumentou ou abundou muito mais a graça. Então, tudo bem, filho, Deus fala para a gente, né? Deus fica triste, mas ele fala, você pecou, né? Estou triste por isso, mas eu te dou o meu perdão, eu te dou ajuda para recomeçar. E é o que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Tudo bem, ele pecou, o pecado dele é grande, mas a nossa misericórdia, a nossa graça, né, tem que ser maior do que o pecado deles. Quando nossos filhos puderem sentir esse amor incondicional, que o nosso amor independe da obediência deles, porque é uma coisa que eu já falei para as minhas filhas também. A mamãe não ama a desobediência, não gosta da desobediência, do que vocês fizeram de errado, mas a mamãe ama vocês. E a mamãe continua amando vocês, mesmo quando vocês erram. Então, e não é só falar, né? Nossos filhos precisam realmente ter certeza, como Paulo tinha, certeza do amor de Deus. Ter certeza através dos nossos atos. Eles precisam sentir esse amor incondicional. Quando eles conseguirem sentir esse amor incondicional da nossa parte, eles vão retribuir facilmente, em forma de respeito, obediência e amor. E esse amor, como diz lá no Desejado de Todas as Nações, é o elo que vai unir o nosso coração ao coração dos nossos filhos para sempre.
Que lindo, né? É esse amor incondicional que pode unir o nosso coração ao coração dos nossos filhos. Que Deus nos ajude nessa missão, né? De refletir o amor de Cristo para os nossos filhos, a graça de Cristo, a misericórdia para os nossos filhos. Nós somos representantes de Deus aqui neste mundo, em primeiro lugar para os nossos filhos. Que Deus nos ajude a representar bem o caráter de amor e misericórdia de Deus para os nossos filhos. Amém? Vamos ao nosso bate-papo, então?